Olá pessoal, sou o Diego Dias dos blogs comutadores.com.br e rotadefull.com.br. No vídeo de hoje vamos fazer um laboratório de configuração no IVNG para os suítes Arubo SX para testar as funcionalidades do Spanning Tree com o Root Guard e o Loop Guard. Em nossa topologia, coloquei dois suítes como Switch Core, o da esquerda Switch Core 1 e o da direita Switch Core 2 e dois suítes como switch de acesso. Configurei o Spanning Tree em todos os suítes e configurei o switch da esquerda, o switch Core 1, como o root da rede. Então, para validar, show Spanning Tree. Então, perceba a prioridade, né, 4096, o endereço MAC, e perceba que é o mesmo endereço MAC e a prioridade. Então, este é o switch root. Todas as portas no modo designada, isto é, todas as portas gerando BPDU e no modo de encaminhamento. Isso é do switch root. Quisermos validar no switch A, show Spanning Tree. Então, perceba que a gente tem a prioridade do switch root, o endereço MAC do switch root, e aqui a prioridade local, 32.768 e endereço MAC local do switch. Perceba que a porta 1/1/2 é a porta com o melhor caminho para o root. A porta 1/1/3 para o switch Core 2, ela está como alternativa, está no modo de blocking para fechar o looping aqui. E a porta 1/1/4 como designada, aqui está conectado para o host, tá? Então, lembrando que a porta root é o melhor caminho para o switch root. Validando no switch B também, mesma coisa, show Spanning Tree. Podemos validar a prioridade do switch root e a prioridade local desse switch. A porta 1/1/3 como porta, melhor caminho para o root, e a porta 1/1/2 como caminho alternativo. O mesmo podemos validar no switch 2. A prioridade do switch root, e aqui eu coloquei o switch Core 2 como 8.192. Qual que é a prioridade dele como 2? São múltiplos de 4.096, então, em caso de falha do switch root, esse switch se tornará o root. Então, as portas designadas, isso as portas que estão encaminhando os BPDUs, que são para os switches de acesso, e a porta root, que é o melhor caminho para o switch root, a porta 1/1/6. A primeira funcionalidade que vamos testar é a funcionalidade Root Guard, que eu configurei nas portas dos switches que são configurados como core para a camada de acesso. Então, para validar as funcionalidades, show run. Então, é possível validar tanto na porta da interface 1/1/2 quanto na 1/1/3 a funcionalidade Root Guard habilitada. Então, perceba aqui, nessas duas portas, configuramos a funcionalidade Root Guard. O que a funcionalidade Root Guard faz? Caso a porta configurada como Root Guard receba um BPDU superior, isto é, um BPDU de um switch que tenha melhor prioridade para se tornar o root, por exemplo, eu configurar algum dos switches de baixo com a prioridade 0 do Spanning Tree, vence quem tem a menor prioridade, esse switch ele pode tomar a função de root e gerar uma convergência nova na rede, mudando o status das portas. Isso pode ser gerado por um erro de configuração, ou pode ser gerado por um atacante. Nesse caso, caso a porta configurada como root guard receba um BPDU superior, ou essa de um switch que quer se tornar o root na rede tem essa condição, essa porta vai entrar no modo de inconsistência e vai isolar o segmento da rede. Então aquele segmento vai ficar isolado e ele não vai alterar o estado do restante da rede na topologia do Spanning Tree. Tá? Então vamos testar. Eu vou configurar o switch A para que ele tente tomar o root da rede. Então, conft Spanning Tree priority 0. Então, vamos validar aqui. Show Spanning Tree. Então, perceba aqui que eu configurei ele com prioridade 0 e diz que esse switch é o root. Tá vendo? Endereço MAC. E ele bota todas as portas como designadas. Vamos validar no switch core como ficou a porta correspondente. Show Spanning Tree. Então perceba
que a porta 1/1/2, ela entrou no modo de alternativo, entrou como no root inconsistência. Então, show spanning tree inconsistente port. Então, a porta bloqueada 1/1/2. Ele não vai deixar que contamine o restante da rede. Ele vai isolar o segmento, e aí uma vez que esse segmento perde conectividade, o administrador vai precisar validar, né, na topologia do spanning tree e mudar a configuração do switch A ou isolar aquele equipamento que está ocasionando essa indisponibilidade. Mesma coisa para o switch Core 2 da rede. Ele está isolando o segmento da porta 1/1/3. Caso eu volte aqui, perceba que na porta do switch B, show spanning tree, não é afetado. Então ele continua com a porta 1/1/3 como porta root, a porta 1/1/2 como porta alternativa no status blocking. Tá? Ouvindo os BPDUs, para caso o switch core 1 apresente alguma falha, ela possa entrar no modo de encaminhamento. Tá? Então esse segmento ele fica ele é inatingido por essa mudança no segmento do switch A. Voltando à configuração do switch A ao normal, no spanning tree priority 0. Show spanning tree. Então perceba aqui que ele volta à prioridade normal dele, 32.768, e ele escuta o BPDU do switch root, 4096, e coloca as portas, muda o status das portas, né? A porta 1/1/2 vira a porta root, melhor caminho para o root, e a 1/1/3, a porta alternativa em modo de bloqueio, pronta para entrar em funcionamento em caso de problemas no switch Core 1, que é o root da rede. Vamos validar o status do spanning tree no switch Core. Show spanning tree. Inconsistente port. A porta saiu do modo inconsistente. E todas as portas ficam no modo de caminhamento. Mesma coisa no switch Core 2. Show spanning tree. Então percebo que a funcionalidade root guard ela vai proteger a rede, né, de outros switches da camada de acesso que querem se tornar root, isola esse segmento, uma vez que o switch core o switch root para de receber esse BPDU superior, ele coloca a porta no estado normal de encaminhamento. Agora vamos falar da funcionalidade Loop Guard. Loop Guard é o seguinte, a gente tendo o switch core da rede, tanto o switch que vai ser o principal quanto o root secundário, entre aspas, né, ele vai ficar monitorando o melhor caminho para o switch root e vai ficar monitorando a porta que está em modo de bloqueio, mas ela continua ouvindo o BPDU. Em alguns cenários, a fibra que conecta a porta do switch A para o switch Core 2, ela pode apresentar alguns problemas na fibra de TXRX, ela parar de receber os BPDUs, ou por problema de tráfego excessivo na interface, e aí uma vez que a porta para de receber os BPDUs, ela vai entender que aquela porta não é uma porta para um switch, e ele coloca a porta no modo de encaminhamento. A porta continua up, mas ela para de receber BPDUs. Ou, por exemplo, se eu desabilitar o spanning tree nesse switch, essa porta do switch A, a porta 1/1/3, não vai receber BPDUs e ela vai entrar no modo de encaminhamento também, criando um loop aqui na rede. Então, o Loop Guard, ele protege contra esses cenários. Quando a gente tem a porta up, mas essa porta up para um switch, ela para de receber BPDUs. Por exemplo, um caminho alternativo para o switch root. Então, configurando as portas de uplink dos switches de acesso, vamos habilitar o Loop Guard. Então, olhando aqui, a gente tem o Loop Guard configurado na interface 1/1/2 e 1/1/3. 1/1/2 para o switch root da rede e 1/1/3 para o switch Core 2. E a mesma coisa aqui. Lembrando que a funcionalidade do Loop Guard é configurada nas portas de uplink nos switches que não são o root da rede.
Vamos testar. Aqui no switch Core 2, eu vou desabilitar o envio de BPDUs para o switch da camada de acesso. Então, vamos lá, interface é a barra 1/1/3 e 1/1/2. Interface 1/1/2, barra 1/3. Spanning Tree BPDU Filter. Eu vou filtrar os BPDUs, tanto ser enviados quanto serem recebidos nessa interface. Olhando aqui, show run. Perceba que eu configurei o BPDU Filter na interface 1/1/2 e na 1/1/3. Vamos validar a configuração no switch de acesso. Show Spanning Tree. Essa porta ela continua app, mas ela parou de receber BPDU. Entrou no modo de loop inconsistência. Ela entrou no modo de bloqueio, porta 1/1/3. Vamos validar no switch B. Perceba que a porta 1/1/2 também entrou no modo de loop consistência. Show Spanning Tree consistent port. Mesma coisa. Se eu voltar à configuração, e der um no, a porta volta para o estado normal. Vamos validar no switch de acesso. Show Spanning Tree. Então perceba que a porta ela volta para o modo de encaminhamento. Uma outra coisa interessante, caso a gente desabilite no Spanning Tree no switch Core 2, vai ter o mesmo comportamento. Vamos validar aqui no switch. Ela entra no modo de loop consistência. Eu habilitando novamente o Spanning Tree. A porta volta para o modo de bloqueio, no caso ali como ela é uma porta alternativa para o switch root. Para mais informações, acesse comutadores.com.br. Se você gostou do vídeo, deixe um like. Se não é inscrito, se inscreva. Se tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma sugestão ou incrementar esse vídeo, deixe aqui nos comentários. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo vídeo, pessoal.